Eu tinha comentado no vídeo anterior sobre a primeira metade do primeiro episódio da série Bebês em Foco. Hoje eu vou continuar onde eu parei. Antes de a gente continuar, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso é importante para que eu saiba que você quer continuar vendo meus vídeos e também para você ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo. Bom, nessa segunda parte do primeiro episódio, a série mostra um pesquisador de Harvard, o Edward Tronick, que é uma referência no campo da psicologia infantil. Ele começa falando que quando ele chegou no departamento de psicologia de Harvard, a maioria das pesquisas lá era feita em hard sciences. Esse termo, hard science, a gente usa na ciência para nos referirmos a pesquisas de campos menos subjetivos, como a biologia, a química, física e até a cognição. Ela é diferente das soft sciences, que é o campo de estudo desse pesquisador, e o meu campo de estudo também. As soft sciences são a psicologia, sociologia, antropologia, ou seja, ciências que estudam processos mais subjetivos, como as emoções, os sentimentos e o comportamento. Daí, a pergunta básica que o Tronick quer responder no início da carreira dele é se o bebê já nasce pronto para ter relacionamentos sociais, no sentido de que ele é ativo nas interações, ou se o bebê é um ser passivo. O Tronick mostra um experimento na série que ele usou para verificar essa questão. O still face é um procedimento no qual colocam a mãe para interagir com o bebê frente a frente, enquanto o rosto dos dois é filmado para captar todas as ações e reações. A mãe é instruída a interagir com o bebê normalmente, mas em certo ponto é pedido que ela pare de responder ao bebê e fique imóvel com uma cara blasé e não responder a nenhum estímulo que o bebê faça. Com esse procedimento, poderia se verificar se o bebê tentaria iniciar a interação ou se ele ficaria aguardando a mãe. O que o Tronick verificou é que quando a mãe para de responder, o bebê fica inquieto e tenta de todo modo chamar a atenção dela, até protestando e chorando. Depois disso, a mãe é instruída a voltar a responder ao bebê e esse estado de estresse que o bebê ficou passa depois de alguns minutos que a interação é restabelecida. O que o Tronick conclui a partir desse experimento é que os bebês nascem com uma determinada capacidade para se engajarem em interações sociais. Ele repetiu esse experimento em outros contextos e fazendo também perguntas diferentes. Numa delas, que é apresentada na série, ele procura correlacionar esse estado que o bebê fica durante esse experimento com os níveis de cortisol. Cortisol é aquele hormônio que eu já falei em um outro vídeo relacionado ao estresse. Eu falei sobre esse hormônio no meu vídeo sobre trauma intergeracional, que você pode assistir clicando no link que está na descrição do vídeo. Uma coisa muito interessante que a gente já percebe durante o experimento do still face são as fases que o bebê apresenta. Quando a mãe para de responder, o bebê primeiro tenta chamar a atenção dela, depois protesta fazendo birra ou chorando, e finalmente, quando ele não tem resposta, ele coloca a mãozinha na boca para se autoconfortar. E aí, quando a mãe volta a interagir com ele, não demora muito para que as coisas se normalizem. Trazendo um pouco disso para o dia a dia, algumas mães podem ficar preocupadas de que se elas falharem com o bebê, isso vai ser o fim e que vai causar um trauma irreparável nele. O que não é verdade. As características ideais da mãe, pai ou ambiente no geral que cuidam de uma criança não é a perfeição, mas simplesmente serem bons o suficiente. Quer dizer, no cuidado de uma criança, quem está cuidando erra e acerta. E essas duas coisas, os erros e os acertos, são importantes para o desenvolvimento da criança. É mais provável a ocorrência de problemas no desenvolvimento da criança, na verdade, especialmente quando existe um padrão de erros ou um padrão de falhas, ou seja, quando as falhas ambientais ocorrem de maneira sistemática. Para descrever essa característica que nem é bom
o tempo todo e nem falha em excesso com a criança, nós utilizamos o termo mãe suficientemente boa. Quer dizer, a mãe não tem que ser perfeita, ela só precisa ser suficientemente boa. Entre erros e acertos, as coisas vão se encaminhando. E aqui, como eu sempre enfatizo, o termo é mãe suficientemente boa. Mas quando eu digo mãe, nesse caso, eu estou me referindo não só à mãe, mas a todo mundo que está cuidando da criança, seja pai, parentes e a própria sociedade, como eu já tinha falado num vídeo anterior. Então, nesse contexto de erros e acertos, o que importa mais na criação de uma criança não é se problemas acontecem, até porque é certeza que eles vão acontecer. Mas o que importa é a capacidade de quem está cuidando dessa criança de reparar esse problema. E é isso que o final do experimento do Tronic lá na série mostra. Depois de um evento estressante para o bebê, a mãe foi capaz de reparar ou consertar a relação dela com ele. Quer dizer, ali, aos poucos, ela foi se reaproximando do bebê, mostrando para ele que ela ainda era a mesma pessoa que ele conhece desde que nasceu e que estava ali disposta a retomar uma interação gostosa e afetuosa com ele. Bom, aí a série vai para Singapura e mostra uma pesquisadora que fez um trabalho no campo do neurodesenvolvimento. Essa pesquisadora encontrou diferenças estruturais nos cérebros de bebês que tiveram pais com estilos de cuidados diferentes entre si. Ela chegou a esses resultados fazendo uma ressonância magnética dos bebês recém-nascidos. Então, no final, ela conseguiu comparar como o cérebro de cada bebê era nas primeiras semanas após eles nascerem, com os estilos de interação ou com a qualidade da interação que cada mãe tinha e os resultados desses estilos de interação no desenvolvimento cerebral dos bebês nos meses seguintes. Lembrando que o exame que essa pesquisadora usou para fazer as imagens dos cérebros dos bebês, que é a ressonância magnética, é um exame que não envolve radiação e é seguro para ser feito em bebês. A dificuldade em fazer ressonância em bebês e crianças pequenas se deve, na verdade, pela dificuldade em deixá-los parados. Para solucionar essa dificuldade, o que se faz é fazer o exame logo após o bebê mamar, porque os bebês dormem naturalmente após se alimentarem. E aí, com eles adormecidos, eles ficam quietinhos durante o exame. São tomados também, claro, todos os cuidados possíveis para se ter certeza do bem-estar do bebê. Por exemplo, é colocado um protetor de ouvido macio para que eles não sejam incomodados ou acordados pelo barulho da máquina. A respiração e o batimento cardíaco deles é monitorado o tempo todo e há a presença de um pediatra que faz um check-up no bebê antes e depois do exame. E também, claro, é permitido o acompanhamento pelos pais. Bom, então os resultados dessa pesquisadora mostram que os bebês que tinham pais menos responsivos ou pais que são menos atentos aos sinais do bebê têm um hipocampo maior do que os bebês com pais mais responsivos e atentos. O hipocampo é uma região que está especialmente envolvida na formação de memórias de longo prazo. Ele tem forte conectividade com diversas outras regiões do cérebro, dentre elas a amígdala, que eu falei no meu último vídeo. Essas duas estruturas e mais algumas outras formam o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas especialmente relacionadas ao processamento das emoções. Bom, mas o achado dessa pesquisadora de que os bebês das mães que apresentam interação pouco atenta e pouco responsiva têm um hipocampo maior pode gerar confusão, porque a gente tende a pensar que um cérebro maior seria melhor. Mas nesse caso, a explicação que a pesquisadora encontrou foi a de que os bebês que têm pais menos atentos têm hipocampos maiores porque esses bebês seriam, de certa maneira, forçados a lidarem sozinhos com o estresse, já que os pais não os ajudariam tanto nessa tarefa.
Ou seja, os bebês tinham possivelmente que ter a capacidade cognitiva mais desenvolvida para lidarem sozinhos com o estresse. Fazendo uma analogia bem simples, é como se num cenário que duas pessoas vão ao mercado, mas uma delas recebe ajuda para trazer compras para casa e a outra não, a que não tem ajuda acaba tendo que carregar as compras sozinha e por isso fica mais musculosa. Mas isso não é necessariamente bom, porque essa pessoa que não recebe ajuda pode se sentir sozinha ou sentir que ela tem que lidar com todos os problemas da vida sem ajuda e por aí vai. Voltando para o bebê, então, o bebê que tem uma mãe ou cuidador menos atento e menos responsivo acaba tendo que lidar sozinho com o estresse que é submetido. Mas isso pode não ser bom para o bebê, porque é importante que no início da vida dele ele possa sentir que existe alguém ali que vai cuidar dele. Isso é necessário para que esse bebê tenha uma base segura a partir da qual ele possa se desenvolver e se tornar no futuro um indivíduo relativamente independente na vida. Quando o ambiente exige um grau maior de independência do bebê logo no início, é como se algo que ele precisasse ficasse faltando. Como aquele bem conhecido exemplo de que o principal em uma casa é que ela tenha uma boa fundação. Ou seja, para a criança se desenvolver bem, é necessário que ela tenha um bom suporte, especialmente no início da vida. E esse suporte, quem dá é o ambiente, os pais ou cuidadores. Então a ideia é que o bebê necessita viver o mais plenamente possível esse período de total dependência do ambiente, porque isso vai ser a base para o desenvolvimento saudável no futuro. Então, quando os cuidados ambientais são falhos, seja por negligência ou falta de cuidado, ou por um tipo de cuidado que não leve em consideração o que o bebê precisa, esse bebê vai ser obrigado a desenvolver uma determinada independência precoce. Em Winnicott, essa ideia do desenvolvimento precoce está presente quando ele fala sobre o desenvolvimento precoce da mente. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar seu like. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Então, voltando, a mente é uma parte especializada do nosso psiquismo que tem como objetivo básico nos ajudar a lidar com o mundo à nossa volta. E essa função vai se desenvolvendo gradativamente conforme o bebê e a criança vai sendo exposta a coisas do mundo. Por exemplo, um dos primeiros sinais do aparecimento das funções cognitivas ou da mente é quando o bebê, de tanto repetir a experiência de mamar no peito ou na mamadeira, já começa a se acalmar quando ouve o barulho da mãe preparando a mamadeira ou se aproximando para dar o peito. Ou seja, o bebê começa a ser capaz de fazer associações simples. O que acontece, então, no caso de um bebê que não recebe cuidados suficientemente bons, é que ele vai ter que superdesenvolver essas capacidades mentais ou cognitivas para lidar com as situações estressantes que ele é submetido. E esse superdesenvolvimento não é algo bom nesse caso, porque para se desenvolver bem emocionalmente, a criança precisa passar por esse período no qual ela pode confiar totalmente no ambiente. Então, finalizando esse assunto, o que o bebê precisa no início é um ambiente seguro a partir do qual ele possa se desenvolver sem precisar se preocupar em cuidar de si mesmo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir e não esquece de se inscrever e de deixar seu like.